Chegando para o último bloco do nosso Esporte Mais especial, falando dos campeões, agora do campeão brasileiro. Foi no dia 15 de novembro que o Corinthians, que vinha liderando com folga o campeonato, depois de alguns tropeços, acreditou-se que o título não estava garantido, mas aí o Corinthians falou, olha, está na hora de garantir, de confirmar, de carimbar a faixa. E isso aconteceu contra o Fluminense. Vitória do Corinthians e festa da fiel corintiana dentro do seu estádio. O título confirmado com antecedência na vitória de virada sobre o Fluminense foi desenhado principalmente no primeiro turno, né, do Campeonato Brasileiro, quando o Corinthians teve um aproveitamento não igualado até hoje. No segundo turno, o Corinthians não conseguiu manter o pique. Era previsível. O time, individualmente, não é o melhor time do Brasil. E não se sabe, não tinha-se assim uma confirmação de que aquele esquema de jogo ia conseguir funcionar tão bem do início ao final do campeonato. Partidas em que o Corinthians muitas vezes contou com a sorte, com a eficiência, poucas polêmicas de arbitragem, Corinthians que muitas vezes é acusado de ser ajudado na conquista de títulos, mas a verdade tem que ser dita. Nesse Campeonato Brasileiro isso não aconteceu. Aconteceu o mérito e a festa justíssima da equipe comandada pelo técnico Fábio Carille. O segundo título mais importante do futebol brasileiro ficou com o Cruzeiro, que numa final tensa, nem tão emocionante, porque não houve tantas oportunidades de lado a lado. Foi um jogo de muita marcação, os dois jogos finais da Copa do Brasil foram de muita marcação, muita aplicação tática, e no final, nos pênaltis, com o Fábio de um lado e Muralha do outro, o resultado era previsível. Cruzeiro campeão. Aí a gente já vê a expectativa, dos pênaltis cobrados no Mineirão. Primeiro jogo no Maracanã havia ficado 1-1, o Flamengo chegou a fazer 1-0, depois a Arrascaeta empatou numa falha do goleiro César e começou o drama rubro-negro. O goleiro Diego Alves não podia ser escalado, porque não havia tempo de registrá-lo. O César se machucou no primeiro jogo e a única opção era o Muralha, questionado pela torcida. E aí o Muralha, na decisão, ele foi todos os pênaltis para o mesmo lado. E resultado é que ele não pegou nenhum. E aí, no último pênalti cobrado por Thiago Neves, a nação cruzeirense explodiu o Mineirão. Batido, jamais vencido. Falando agora de Taça Libertadores da América. Um time que mostrou, de início ao fim, que tinha força para ser tricampeão da América. O Grêmio que negligenciou o Campeonato Brasileiro, mas por uma situação que acabou compensando. O técnico Renato Gaúcho correu risco, pois de repente poderia ter perdido os dois. Mas o Grêmio foi fazendo boa campanha e na final, depois de passar pelo Barcelona de Guayaquil, com um sonoro 3-0 dentro do Equador, na final o Grêmio não deixou dúvida na sua superioridade diante da equipe do Lanús da Argentina. E nós vemos aí lances da partida em que o Grêmio derrotou o Lanús na casa do adversário. Primeiro gol marcado pelo Fernandinho e depois um belíssimo gol marcado pelo Luan, que saiu fazendo fila no meio da defesa do Lanús e deu aquela cavadinha, gol de craque, gol de campeão. 2-1 foi o resultado dentro do estádio do Lanús e a festa foi tricolor. E agora chegou o momento de falar da outra competição importante do continente, a Copa Sul-Americana, onde o Flamengo chegava na final querendo apagar a decepção da campanha irregular no Campeonato Brasileiro, da eliminação na primeira fase da Libertadores, ainda na fase de grupos, Não primeira, porque tem a chamada pré-Libertadores, mas na fase de grupos. Mais uma vez, foi a terceira eliminação do Flamengo na fase de grupos. E a Sul-Americana poderia redimir um pouco isso. O técnico Reinaldo Rueda sobre muita pressão, o Diego Alves se contunde, o César tem que assumir a camisa 1 aí nessa reta final, o enredo era complicado, mas o Flamengo tentou, lutou. Não se pode negar que os jogadores em campo lutaram e deram aí disposição.
Lógico que nem todos, talvez um ou outro distou, sim, mas a maioria deles se dedicou. Faltou talvez a questão tática e técnica para que o Flamengo conseguisse superar o Independiente da Argentina, que venceu o primeiro jogo em casa por 2-1 de virada e no Maracanã segurou o título com um empate em 1-1. O Flamengo chegou a fazer 1-0 com o Paquetá, dando a impressão de que a galera rubro-negra iria finalmente comemorar um título internacional depois de um longo jejum. No entanto, ainda na primeira etapa, num pênalti infantil de Cuejar em cima do jogador argentino, o Barco, grande destaque dessa equipe do Independiente, bateu com categoria. Nem parecia um garoto de 18 anos, com muita personalidade. Ele deslocou o goleiro César e empatou o jogo. E o Flamengo tentou no segundo tempo, criou algumas chances, também abriu o campo para o contra-ataque do Independiente. Também perdeu algumas oportunidades, a principal delas, uma incrível, onde o Juan salvou em cima da linha, mas a verdade é que o Independiente, nos dois jogos, foi mais organizado e mais competente que o Flamengo e mereceu o título de campeão da Copa Sul-Americana. E fechando o giro de campeões pelo futebol mundial, o campeão da Champions, a grande liga dos campeões dos clubes europeus, mais cobiçado troféu de clubes do mundo, mais do que o próprio Mundial, Real Madrid, tinha como grande motivação se igualar em número de títulos mundiais ao Barcelona. Mas o Real Madrid não jogou uma grande competição. Passou na semifinal pelo Al Jazeera por 2-1, de forma meio burocrática, levando alguns sustos. E o jogo decisivo acabou sendo um jogo muito menos agradável do que a gente esperava, pelo que Real Madrid pode e pelo que o Grêmio tinha apresentado até então na temporada. Nós vemos aí lances da partida decisiva do Campeonato Mundial de Clubes, onde o Real Madrid venceu por 1-0. E o Grêmio deu um chute em gol, um chute a gol. E o goleiro Keylor Navas foi um espectador da partida. Não fez uma defesa durante todo o jogo. É indiscutível a qualidade, a superioridade de times europeus em relação aos times sul-americanos. É certo que o time sul-americano tem que ir para uma final de Mundial de Clubes jogando fechadinho, esperando o erro do adversário. Mas entendo eu que você perdendo o jogo por 1-0, faltando 10, 15 minutos, você tem que dar uma sacudida no seu time e ir para uma operação kamikaze. Vamos tentar um gol de empate, vamos forçar uma prorrogação, vamos sair do marasmo. E o Grêmio foi muito apático. O Grêmio tem todos os méritos durante todo o ano, jogou uma grande temporada, merecidíssimo campeão da Libertadores, mas foi um time decepcionante no meu entendimento. Não pelo resultado, perder por 1-0 para o Real Madrid, gol de falta do Cristiano Ronaldo e falha da Barreira, que abriu na hora da cobrança da falta, não é nada absurdo. Mas o Grêmio não honrou as suas tradições de time guerreiro. Tirando ali a sua defesa, especialmente o Jeromel, que fez um partidaço. O Jeromel é brincadeira não estar na seleção. Se o Jeromel é do Corinthians ou do Flamengo, ele é titular da seleção hoje, porque o cara está jogando demais. E ele nem convocado tem sido, essa é a grande realidade. Agora, o Jeromel e o Kahneman jogaram demais, a parte defensiva, mas o Grêmio foi apático, foi medroso. Me surpreendeu um time de Renato Gaúcho tão medroso quanto o Grêmio foi. Luan apagado, o Renato não tentou mexer na parte ofensiva. Realmente uma decepção, não o placar, mas a forma como o Grêmio atuou. O que não tira o mérito do Real Madrid. E lógico que eu não vou nem comentar aquela bobagem do Renato Gaúcho de falar que é melhor do que o Cristiano Ronaldo, que foi melhor do que o Cristiano Ronaldo, que não há nenhuma comparação entre um e outro. As carreiras de ambos falam por si só, né? O Renato Gaúcho foi um excelente atacante, mas o Cristiano Ronaldo é 5 vezes melhor do mundo. Então, foi aquelas coisas de fanfarronice do Renato. Não pode ser em algum momento ele achar que ele falou aquilo sério. A gente vai ficando por aqui.
né, desejando que ano que vem nós tenhamos um futebol com mais paz, sem aqueles absurdos como a gente viu na final da Sul-Americana, aquela violência ao redor do Maracanã e dentro do estádio, aquela violência que fez o Vasco ser punido justamente, né, com a suspensão do mando de campo, que tirou talvez o Vasco hoje de estar na fase de grupos da Libertadores. Então isso tem que acabar, pelo amor de Deus. O torcedor comum, ele quer ir com seu filho assistir um jogo e se divertir. Aí vem os bandidos, travestidos de torcedor, e fazem isso. É lamentável. A gente torce para que se consiga um meio de organizar isso, porque lá fora eles conseguiram, mas aqui está difícil. Parabenizar todos os campeões, ao Fonte Santa, ao Bandeirantes Alvejamento, ao Flamengo campeão estadual, ao Grêmio da Libertadores, ao Cruzeiro da Copa do Brasil, todos que comemoraram títulos em seus estados, o Goitacás, campeão da segundona do futebol do Rio de Janeiro. Então, parabéns a todos e a você que nos acompanhou durante a temporada de 2018, ou melhor, de 2017. Eu fico o convite para que você nos acompanhe em 2018. Desejo um Natal de muita paz e saúde, que nunca nos esquecemos do que está sendo comemorado, que é o nascimento do menino Jesus, acima de tudo. Né? Todo o resto é muito bacana, a reunião familiar, os presentes, mas o motivo da comemoração é essa e é importante frisar. E também desejando um 2018 de muita paz, saúde e realizações a todos que nos acompanham. Obrigado à nossa equipe técnica, obrigado a todos que compõem a família da Rede TV+, TV Arte. Grande abraço, até o ano que vem.